Acordei no escuro absoluto. Meu corpo doía inteiro, deitada no chão gelado de concreto. Levei alguns segundos para lembrar onde estava. O porão. Meu próprio porão. Trancada há 3 dias. Do andar de cima, vozes. Reconheci imediatamente meu filho Ricardo e minha nora Cristina. Arrastei-me até a escada de madeira, cada movimento uma agonia, e encostei o ouvido nas tábuas do assoalho. Sua mãe sumiu. Deve ter fugido com algum homem. A voz de Cristina era perfeitamente calma, perfeitamente convincente. Você sabe como ela andava estranha ultimamente, falando sozinha, esquecendo as coisas. Meu sangue congelou. Não pela mentira absurda de que eu teria fugido com um homem aos 59 anos, mas porque eu percebi, naquele momento de clareza brutal, que minha nora tinha planejado tudo meticulosamente. E meu filho, meu único filho, aquele pelo qual sacrifiquei tudo, estava acreditando nela. O que Cristina não sabia, o que ela não poderia imaginar, era que 3 dias atrás, antes dela me trancar aqui, eu tinha conseguido fazer uma ligação. Uma única ligação para uma pessoa que mudaria tudo. E naquele porão escuro e frio, enquanto meu estômago rugia de fome e meus lábios rachavam de sede, um sorriso amargo se formou no meu rosto. Porque eu sabia algo que ela não sabia. E esse conhecimento valia milhões. Literalmente. Deixe-me voltar ao começo. Ao dia em que tudo desmoronou. Era uma segunda-feira de manhã, 20 de março, quando Cristina bateu na porta do meu quarto. Eu morava na suíte dos fundos da casa. A casa que era minha, construída com meu suor e lágrimas ao longo de 25 anos. A casa que eu, ingenuamente, cedi para meu filho e sua esposa morarem temporariamente, enquanto juntavam dinheiro para a própria casa deles. Isso foi há 6 anos. Eles nunca saíram. Sogra, pode me ajudar com uma caixa pesada no porão? É pesada demais para mim sozinha. Cristina sorriu aquele sorriso que eu tinha aprendido a desconfiar. Seus olhos nunca sorriam junto com a boca. Desci com ela. O porão era amplo, mas úmido e escuro. Usávamos para guardar ferramentas antigas, caixas de Natal, coisas que você acumula ao longo de uma vida. Cristina acendeu a luz. Uma lâmpada fraca que balançava no teto. Onde está a caixa? Perguntei, olhando ao redor. Foi quando ouvi o som da porta se fechando atrás de mim, a chave girando na fechadura. Virei-me tão rápido que quase tropecei. Corri até a porta, bati com os punhos. Cristina, Cristina, o que você está fazendo? Silêncio do outro lado. Depois, passos se afastando. Cristina! Gritei até minha voz ficar rouca. Ninguém respondeu. Eu estava usando um velho casaco de lã. Graças a Deus, porque o porão era gelado. E no bolso desse casaco, por pura sorte, estava meu celular velho. Aquele que eu mantinha como reserva desde que Ricardo me deu um smartphone novo no Natal. Eu nunca jogava nada fora. Hábito de quem cresceu pobre. Com as mãos tremendo, liguei para a única pessoa em quem eu poderia confiar completamente. Clara, minha amiga há 40 anos, minha vizinha de infância, minha irmã de alma. E, por uma dádiva do destino, advogada criminalista. Clara, me ajude, estou em peri. Sogra, pode descer 1 minuto? A voz de Cristina gritou lá de cima, cortando minha ligação. Mas já era tarde. A ligação tinha sido feita. Clara tinha atendido. Ela tinha ouvido o pânico na minha voz. Guardei o celular de volta no bolso mais fundo do casaco, meu coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Pelo menos tinha feito a ligação. Pelo menos Clara sabia que algo estava errado. Eu só não sabia que levaria 3 dias para o resgate chegar. 3 dias no escuro. 3 dias com apenas a água que pingava de um cano velho que eu lambia diretamente da torneira enferrujada do tanque de lavar. 3 dias usando um balde velho como banheiro. 3 dias me encolhendo no canto mais seco,
enrolada no casaco tentando não pensar em ratos. E 3 dias ouvindo fragmentos de conversas através do assoalho. Cristina dizendo para as pessoas que me ligavam que eu tinha saído para visitar uma prima no interior. Cristina revirando meu quarto. Eu podia ouvir as gavetas abrindo, coisas sendo movidas. Cristina procurando algo. Ela estava procurando meus documentos. Como foi que cheguei até ali? Como uma enfermeira que trabalhou por 35 anos, que criou um filho sozinha, que sempre foi respeitada pelos vizinhos, terminou trancada no próprio porão, como um animal. A resposta era simples e dolorosa. Sacrifício invisível. Quando meu marido Paulo morreu de infarto aos 43 anos, Ricardo tinha apenas 12 anos. Eu tinha 34. Jovem o suficiente para recomeçar, para casar de novo, para ter mais filhos. Mas olhei para aquele menino de olhos vermelhos de tanto chorar no enterro do pai e fiz uma escolha. Eu viveria para ele. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente durante 5 anos. Enfermeira no hospital municipal de manhã, plantões em uma clínica particular à tarde e cuidados domiciliares à noite. Dormia 4 horas por dia. Meu corpo era uma máquina movida a café e determinação. Mas funcionou. Aos 18 anos, Ricardo passou em medicina em uma universidade particular. A mensalidade? R$ 1.800 mensais. Eu não tinha esse dinheiro. Mas tinha um apartamento de 2 quartos que meu marido tinha deixado, já quitado. Vendi por R$ 400.000. Foi um aperto no coração assinar aquela escritura. Era a última coisa que Paulo tinha deixado para nós. Mas Ricardo precisava ser médico. Era o sonho dele desde criança. Com o dinheiro da venda, paguei não só a faculdade inteira, R$ 108.000 ao longo de 6 anos, mas também comprei livros, financiei cursos extras, paguei o apartamento onde ele morava perto da universidade. Quando sobrou algum dinheiro, investi em reformar esta casa onde morávamos, tornando-a mais bonita, mais valorizada. Abri mão de tudo. Nunca viajei. Nunca troquei de carro. Dirigi o mesmo Gol velho por 15 anos. Nunca comprei roupas novas. Usava o uniforme do hospital fora do expediente. Nunca saí com homens, embora vários tivessem demonstrado interesse. Ricardo era minha prioridade absoluta. Ele se formou com louvor. Fez residência em cardiologia. Conseguiu um emprego excelente em um hospital particular. Conheceu Cristina, uma farmacêutica linda e articulada, em um congresso médico. Quando eles começaram a namorar, achei estranho como Cristina sempre fazia perguntas sobre nossa situação financeira. Tia Helena, a senhora tem investimentos? Propriedades? Eu achava que era só interesse genuíno. Ingenuidade minha. Eles se casaram em uma cerimônia simples. Cristina queria algo grande, mas Ricardo disse que preferia economizar para minha casa própria. Eu me ofereci para ceder minha casa temporariamente. Mãe, tem certeza? É a sua casa, Ricardo disse. Mas eu vi a esperança nos olhos dele. Tenho certeza, filho. Vocês precisam juntar dinheiro. Fiquem aqui o tempo que precisarem. Mudei para a suíte dos fundos. Eles ficaram com a suíte master, os quartos principais, a sala de estar. Eu praticamente me tornei invisível na minha própria casa. Mas eu não me importava, porque via meu filho feliz. Ou pelo menos era o que eu pensava. O primeiro ano foi tolerável. Cristina era educada. Chamava-me de sogra, com aparente carinho. Ricardo trabalhava muito. Plantões de 24 horas eram comuns. Eu cozinhava, limpava, tentava ajudar. No segundo ano, as coisas mudaram sutilmente. Cristina começou a fazer comentários. Sogra, acho que a senhora está esquecendo as coisas. Ontem me perguntou a mesma coisa 3 vezes. Eu tinha certeza que não tinha feito isso, mas ela dizia com tanta convicção que comecei a duvidar de mim mesma. Ricardo, sua mãe está ficando velha. Talvez precise de ajuda.
Ouvi essa conversa através da parede. Cristina, minha mãe tem 53 anos. Não é velha. Mas ela age como se fosse. E está sempre no nosso pé. Não temos privacidade. No 3º ano, Cristina sugeriu que eu fizesse um check-up completo, para garantir que está tudo bem com a memória da senhora. Fui para provar que estava perfeitamente saudável. Os exames voltaram normais. Cristina pareceu desapontada. No 4º ano, ela começou a controlar tudo na casa. Sogra, não mexa nessas gavetas. São documentos importantes do Ricardo. As gavetas eram do escritório. O escritório que ficava na minha casa. No 5º ano, ela trouxe um consultor financeiro para casa. Um homem de terno que fez perguntas invasivas sobre minha aposentadoria, meus bens, minha herança potencial. Eu me senti extremamente desconfortável e encurtei a conversa. Cristina, por que você trouxe esse homem aqui? Só queremos ajudar a senhora a organizar suas finanças, sogra. A senhora está ficando mais velha. Precisa de ajuda. Eu tinha 57 anos. Não estava senil. Estava perfeitamente capaz. Foi no 6º ano que encontrei os documentos. Eu estava procurando um recibo de pagamento de IPTU, o IPTU da minha casa, que eu ainda pagava religiosamente, quando abri a gaveta errada do escritório. Lá dentro, uma pasta com meu nome. Meu coração disparou enquanto eu lia. Eram minutas de documentos legais, procuração plena, transferência de propriedade. E o mais assustador, um laudo médico falso atestando que eu sofria de demência senil progressiva e era incapaz de gerir meus próprios bens. O médico que assinava? Dr. Márcio Antunes. Eu nunca tinha ouvido falar dele na vida. Tirei fotos de tudo com meu celular, as mãos tremendo tanto que algumas ficaram borradas. Coloquei tudo de volta exatamente como estava. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada no escuro da minha suíte, ouvindo os sons da casa. Minha casa. A casa que Cristina estava planejando roubar de mim. Liguei para Clara no dia seguinte, de manhã cedo, quando Cristina tinha saído para o trabalho. Contei tudo. Helena, isso é tentativa de estelionato e falsificação de documento. É crime grave. A voz de Clara estava tensa. Você precisa agir rápido. Eles podem tentar internar você à força com base nesses laudos falsos. O que eu faço? Vamos reunir provas primeiro. Grave conversas se puder. Documente tudo. E não deixe que eles saibam que você sabe. Durante 2 semanas, fui uma espiã na minha própria casa. Gravei Cristina ao telefone falando sobre acelerar o processo. Gravei ela dizendo para uma amiga: logo essa velha estorvo vai estar fora do caminho e a casa vai ser minha. Velha estorvo. Eu que tinha dado tudo pelo filho dela. Eu que abri mão da minha juventude, dos meus sonhos, do meu dinheiro, para que Ricardo pudesse ser médico. Foi na 3ª semana que Cristina me chamou para ajudar com a caixa no porão. E eu, idiota confiante, desci. 3 dias no porão mudaram algo fundamental dentro de mim. Não foi só a fome, ou o frio, ou o medo. Foi a raiva. Uma raiva fria e cristalina que queimava mais do que qualquer choro. Eu tinha passado 25 anos sacrificando tudo por Ricardo. E ele tinha se casado com uma mulher que me via como um obstáculo a ser removido. Pior, ele tinha permitido. Por omissão, por cegueira, por covardia, ele tinha permitido que isso chegasse até aqui. No 3º dia, sentada naquele chão de concreto gelado, morta de fome, eu tomei uma decisão. Quando eu saísse dali, e eu sairia, porque Clara não me abandonaria. Minha vida de sacrifício terminaria. Definitivamente. Eu tinha 59 anos. Se tivesse sorte, talvez vivesse mais 20, 25 anos. E eu seria absolutamente condenada se passasse mais um único dia vivendo para as necessidades de outras pessoas, enquanto as minhas próprias fossem ignoradas. No 3º dia à tarde, ouvi barulho lá em cima. Vozes altas,
Várias pessoas. Polícia! Abra a porta! Meu coração explodiu de alívio. Levantei-me cambaleante, usando as últimas forças. Estou aqui! Estou no porão! Minha voz saiu rouca, quebrada, mas alta o suficiente. Ouvi correria, a chave na fechadura, a porta se abrindo com força. Luz. Luz ofuscante depois de 3 dias de penumbra. Mãos me amparando. Alguém colocando um cobertor sobre meus ombros. E então, vi seu rosto. Clara, com lágrimas escorrendo, me abraçando com força. Eu sabia que algo estava errado quando você não atendeu por 3 dias. Helena, meu Deus, o que ela fez com você? Olhei por cima do ombro de Clara. Vi Cristina algemada, o rosto branco de terror. 2 policiais a flanqueavam. Isso é um mal-entendido. Ela trancou a si mesma. Ela está senil. Cale a boca! Ordenou um dos policiais. A senhora tem o direito de permanecer calada. Clara me ajudou a subir as escadas. Cada degrau era uma agonia. Quando chegamos à sala de estar, minha sala de estar, vi a bagunça. Cristina tinha revirado tudo, procurando meus documentos, procurando algo específico. Ambulância está chegando, disse um policial. Senhora, a senhora precisa ir ao hospital. Eu sei. Minha voz ainda estava rouca. Mas primeiro eu preciso ver algo. Caminhei, apoiada em Clara, até o escritório. Abri a gaveta onde Cristina escondia os documentos falsos. Estavam lá. Todos. Procuração forjada. Laudo médico falso. E mais. Descobri que ela já tinha até assinado contratos preliminares de venda da casa. Minha casa. Por R$1.200.000. Ela ia me internar à força em uma clínica psiquiátrica, tomar minha casa, vender tudo e desaparecer. Leve isso tudo, disse para Clara, minha voz firme agora apesar da fraqueza física. É evidência. Clara já estava colocando tudo em uma pasta. Pode deixar. Vou destruir essa mulher nos tribunais. Fui para o hospital de ambulância. Desidratação severa. Hipotermia leve. Desnutrição. Contusões nos joelhos e cotovelos de dormir no chão de concreto. Ficaria internada por 3 dias para recuperação. E foi nesses 3 dias, deitada na cama de hospital, recebendo soro e nutrientes intravenosos, que Clara veio com uma notícia que mudaria tudo. Helena, preciso te contar algo. Algo importante. Clara puxou uma cadeira, seu rosto sério. Quando a polícia foi à sua casa com o mandado de busca, eles recolheram vários documentos, incluindo correspondências que Cristina tinha escondido em uma caixa trancada no armário dela. Que correspondências? Clara respirou fundo. Cartas do inventário de seu tio Mário. Meu coração parou. Tio Mário. O irmão mais velho da minha mãe, fazendeiro rico do interior do Mato Grosso. Eu o visitava nas férias quando criança. Ele nunca se casou, nunca teve filhos. Mas eu não tinha notícias dele há anos. Ele morreu há 8 meses, Helena, e deixou você como única herdeira. O mundo girou. Como assim? A herança está avaliada em R$3,5 milhões de reais. Inclui a fazenda, gado, investimentos. As cartas do inventário foram enviadas para seu endereço. Cristina as interceptou. Todas. Ela sabia da herança antes de você. R$3,5 milhões de reais. Tudo fez sentido de repente. A urgência de Cristina nas últimas semanas. O laudo falso. A tentativa de procuração. Ela não queria só minha casa. Ela queria a herança também. Se eu fosse declarada incapaz, com Cristina tendo procuração plena, ela teria acesso a tudo. E com o laudo psiquiátrico falso, poderia me internar indefinidamente enquanto esvaziava todas as contas. Mas ela não conseguiu, Clara disse, segurando minha mão. Porque você é forte. Porque você sobreviveu. E porque agora temos evidências suficientes para enterrá-la. Fechei os olhos, lágrimas finalmente escorrendo. Não de tristeza, de raiva, de alívio,
de uma sensação esmagadora de que o universo tinha finalmente feito justiça. Ricardo voltou do congresso médico 2 dias depois. Ele tinha ido para São Paulo apresentar um trabalho sobre hipertensão. Nem sabia que eu estava desaparecida. Cristina não o tinha avisado. Quando entrou no meu quarto de hospital e me viu, magra, pálida, com hematomas, ele empalideceu. Mãe? Mãe, o que aconteceu? Eu olhei. Meu filho. Meu lindo filho pelo qual eu tinha sacrificado tudo. E senti... nada. Ou talvez uma tristeza distante, como se estivesse olhando para um estranho. Sua esposa me trancou no porão por 3 dias. Estava tentando me roubar. O quê? Mãe, isso não faz sentido. Deve haver um mal-entendido. Não há mal-entendido. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Ela falsificou laudos médicos dizendo que tenho demência. Forjou procurações. Tentou vender minha casa. E interceptou cartas de uma herança de 3,5 milhões de reais que eu nem sabia que existia. Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira ao lado da cama. Seu rosto estava branco, mãos tremendo. Não pode ser verdade. Cristina não faria isso. Ricardo. Peguei meu celular. Tenho gravações. Tenho fotos dos documentos falsos. Tenho tudo. E a polícia também tem. Passei o celular para ele. Apertei play em uma das gravações. A voz de Cristina ecoou no silêncio do quarto. Logo essa velha estorvo vai estar fora do caminho e a casa vai ser minha. Você não imagina quanto aquela propriedade vale. Vi meu filho desmoronar. Literalmente desmoronar. Ele se dobrou sobre si mesmo, soluçando. Mãe, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia. Eu sei que você não sabia. E era verdade. Ricardo era muitas coisas. Omisso, distante, cego. Mas não era cruel. Mas você permitiu. Você permitiu que sua esposa me tratasse mal. Você permitiu que ela me chamasse de senil. Você permitiu que ela tomasse conta da minha casa, da minha vida, das minhas decisões. Você nunca perguntou se eu estava bem. Nunca notou que eu estava sendo empurrada para um canto. Mãe, me perdoa. Por favor. Respirei fundo. A raiva ainda estava lá, queimando. Mas havia também um cansaço profundo. Cansaço de brigar. Cansaço de justificar minha existência. Cansaço de ser invisível. Ricardo, eu te amo. Você é meu filho. E sempre será. Mas eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais sacrificar minha vida pela sua. Eu passei 25 anos fazendo isso. E o que recebi? Ser trancada no porão como um animal. O que você vai fazer? Vou processar sua esposa. Criminalmente e civilmente. Clara já está cuidando de tudo. E vou retomar minha vida. A casa é minha. Sempre foi minha. Vocês moravam lá como favor meu. Esse favor acabou. Vi o pânico nos olhos dele. Mãe, não temos para onde ir. O apartamento da Cristina foi vendido quando casamos. Todos os nossos recursos foram investidos em... Não é meu problema. As palavras saíram duras, mas necessárias. Você é médico. Ganha bem. Pode alugar um apartamento. Pode se virar. Como eu me virei sozinha por anos. Mãe, Ricardo, vá embora. Preciso descansar. Ele saiu do quarto com os ombros curvados, um homem derrotado. E eu senti... Não vitória, não alegria. Apenas um vazio imenso onde antes havia amor incondicional. Clara entrou assim que ele saiu. Como você está? Livre. Respondi. Pela primeira vez em décadas, me sinto livre. As próximas semanas foram um turbilhão de ações legais. Clara não estava brincando quando disse que destruiria Cristina nos tribunais. As acusações eram devastadoras. Cárcere privado, falsificação de documento público, apropriação indébita tentada, interceptação de correspondência, além de difamação e calúnia. As penas combinadas podiam chegar a 12 anos de prisão. Mas o médico que tinha assinado o laudo falso, Dr. Márcio Antunes, também foi indiciado.
Descobriu-se que ele tinha um histórico de vender laudos falsos. Cristina o pagara R$ 20.000 por aquele documento. Ele perderia o CRM e pegaria pena de prisão também. A advogada de Cristina tentou negociar um acordo. Clara recusou tudo. Ela tentou destruir sua vida, Helena. Ela merece a pena máxima. Enquanto isso, o processo de inventário da herança do tio Mário avançava rapidamente. Com Clara cuidando de tudo e as cartas interceptadas servindo como evidência adicional contra Cristina, não houve complicações. Em 45 dias, recebi a primeira parcela, R$ 2.200.000. O resto, a fazenda avaliada em R$ 1.300.000, seria vendida nos próximos meses, mas eu já poderia usar o valor para começar minha vida nova. Ricardo tentou se aproximar várias vezes. Ligações, mensagens, aparições no hospital e depois na casa de Clara, onde fiquei temporariamente hospedada. Mãe, me deixa explicar. Me deixa tentar compensar. Ricardo, não há nada para explicar. E não há como compensar. Você escolheu acreditar em sua esposa quando ela dizia que eu estava senil. Você escolheu não ver. E agora tem que viver com essa escolha. Ela me manipulou. E você deixou. Você é adulto, médico, inteligente, mas escolheu o caminho mais fácil. Ignorar sua mãe. Ele chorou. Um homem de 40 anos chorando como criança. Parte de mim queria consolá-lo. O instinto materno é difícil de matar. Mas a parte mais forte, a parte que tinha sobrevivido 3 dias no porão, permaneceu firme. Eu preciso de espaço, Ricardo. Por favor, me dê esse espaço. Enquanto isso, tomei decisões práticas e libertadoras. Primeiro, mudei todas as fechaduras da casa. Ricardo e Cristina não tinham mais acesso. Segundo, contraei uma empresa de limpeza profunda. Cada canto onde Cristina tinha tocado foi limpo, desinfetado, renovado. Terceiro, coloquei a casa à venda. Não conseguia mais morar ali. Cada canto tinha memórias de humilhação, de invisibilidade, de sacrifício não reconhecido. A casa vendeu em 3 semanas por R$ 1.200.000. Uma família jovem com 3 filhos. Eles ficaram emocionados. É perfeita, a mãe disse, olhando ao redor. É, concordei. Cuide bem dela. Quarto, conversei longamente com Clara sobre onde queria viver. Pensa bem, Helena. Pode ser qualquer lugar. Você tem recursos agora. Liberdade total. Quero ficar perto de você. Decidi. Mas não na mesma cidade que Ricardo. Preciso começar do zero. Decidimos por Porto Alegre. Clara tinha família lá. Poderia me ajudar a me estabelecer. Era longe o suficiente de São Paulo para ser um recomeço real, mas não tão longe que eu me sentisse perdida. Comprei um apartamento lindo de 120 metros quadrados no bairro Moinhos de Vento. Moderno, cheio de luz, com uma varanda que dava para um parque arborizado. Custou R$ 700.000. Negociei bem. Investi R$ 1,5 milhão em fundos de renda fixa e ações. Com o rendimento médio de 1% ao mês, teria aproximadamente R$ 15.000 mensais apenas de juros. Somando com minha aposentadoria de R$ 4.500, teria quase R$ 20.000 por mês para viver. Eu, que tinha vivido com tão pouco por tanto tempo, de repente tinha mais dinheiro do que sabia gastar. A sensação era surreal e aterrorizante e absolutamente libertadora. O julgamento de Cristina aconteceu 6 meses depois. Fui pessoalmente, embora Clara tenha dito que não era necessário. Quero olhar nos olhos dela, disse. Quero que ela veja o que não conseguiu destruir. O tribunal estava cheio. O caso tinha ganhado alguma atenção da mídia local. Nora tenta roubar herança após trancar sogra no porão. Cristina entrou algemada. Ela tinha emagrecido, o rosto pálido, cabelo sem brilho. A prisão preventiva não tinha sido gentil com ela. Ela me viu e desviou o olhar rapidamente.
O promotor foi implacável. Apresentou todas as evidências: os documentos forjados, as gravações, as cartas interceptadas, meu estado quando fui encontrada no porão. Apresentou também o histórico do médico corrupto, que já havia sido condenado em primeira instância. A defesa de Cristina tentou argumentar que ela sofria de problemas psicológicos e não estava em pleno juízo. O juiz não engoliu. A acusada planejou meticulosamente durante meses uma fraude complexa. Falsificou documentos, conspirou com um médico corrupto, interceptou correspondências e finalmente cometeu o crime de cárcere privado mantendo a vítima em condições desumanas. Isso não demonstra incapacidade mental, demonstra crueldade calculada. Cristina foi condenada a 8 anos de prisão em regime fechado, além de ter que pagar indenização por danos morais no valor de R$200 mil. Quando a sentença foi lida, Cristina desabou em soluços. Gritou: "Não, não pode ser! Ela que está mentindo! Ela que está senil!" Os guardas a retiraram à força. Saí do tribunal com Clara. Do lado de fora, vi Ricardo encostado no carro dele, parecendo ter envelhecido 10 anos nesses meses. Ele se aproximou timidamente. "Mãe, Ricardo, você está bem?" "Estou ótima, na verdade." Silêncio constrangedor. Então, eu pedi divórcio. Não posso ficar casado com alguém que fez isso. Decisão sua. Eu sei que falhei com você. Sei que não há desculpas. Mas queria que soubesse que estou tentando ser melhor. Comecei terapia. Estou tentando entender como deixei as coisas chegarem a esse ponto. Olhei para meu filho. Vi o arrependimento genuíno nos olhos dele. E senti, não perdão completo. Não ainda. Mas talvez, eventualmente, uma possibilidade de reconstrução. Ricardo, eu te amo. Sempre vou te amar. Você é meu filho. Mas não posso esquecer o que aconteceu. Não posso esquecer como me senti invisível, descartável, um estorvo na minha própria casa. Eu sei. Então entenda. Preciso de tempo. Muito tempo. E preciso de espaço. Estou construindo uma vida nova. Uma vida que é minha. Só minha. Pela primeira vez em décadas. "Você está feliz?" Ele perguntou, e sua voz estava quebrada. Pensei na pergunta. Realmente pensei. Estou começando a ser. Respondi honestamente. Estou aprendendo quem sou quando não estou vivendo para outras pessoas. E está sendo revelador. Me deixa fazer parte dessa sua vida, mesmo que seja de longe, mesmo que demore anos. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Meu filho. Meu lindo filho que já não era mais o centro do meu universo, mas ainda ocupava um espaço importante. Vou pensar sobre isso. Mas agora preciso ir. Tenho uma vida esperando por mim em Porto Alegre. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. "Te amo, mãe." "Eu sei. Eu também te amo." E então me afastei. Entrei no carro com Clara e não olhei para trás. Porto Alegre me recebeu com um outono dourado. As árvores do Parque Moinhos de Vento tinham folhas amarelas e vermelhas. O ar era fresco, limpo. Meu apartamento cheirava a novo. Móveis novos, escolhidos por mim. Cores que eu gostava. Tons de azul e branco. Minimalista, mas aconchegante. Cada objeto tinha sido escolhido pensando em uma única pessoa. Eu. Matriculei-me em aulas de pintura. Sempre quis aprender a pintar. Descobri que tinha certo talento para aquarelas. Minha primeira pintura foi da vista da minha varanda. Emoldurei e coloquei na sala. Comecei a fazer caminhadas diárias no parque. Conheci outras mulheres da minha idade. Formamos um grupo informal, as Caminhantes das 9, porque nos encontrávamos religiosamente às 9 da manhã. Viajei. Pela primeira vez na vida, peguei um avião não por necessidade, mas por prazer. Fui para Gramado, depois Florianópolis, depois Buenos Aires. Clara foi comigo em algumas viagens. Em outras, fui sozinha. E descobri que gostava da solidão, do silêncio,
de não ter que prestar contas a ninguém. Voltei a comer em restaurantes. Pedia vinhos caros, sobremesas elaboradas. Não porque precisava impressionar alguém, mas porque merecia. Comprei roupas novas, um guarda-roupa inteiro. Cores vibrantes que nunca tinha usado antes. Vermelho, amarelo, verde água. Deixei o cabelo crescer e mudei o corte para algo moderno. Uma manhã, 6 meses depois da mudança, me olhei no espelho e não reconheci a mulher refletida. Ela parecia jovem, vibrante, viva. Comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de reconhecimento de que tinha sobrevivido. Não só o porão, mas décadas de autossacrifício que me esvaziaram até eu quase desaparecer. E agora estava de volta, mais forte, mais eu mesma do que nunca. Ricardo ligava uma vez por mês. Conversas curtas, respeitosas. Eu respondia brevemente. Não era cruel, mas também não era a mãe que deixava tudo para ajudar. Esse tempo tinha passado. Como você está? Ele sempre perguntava. Bem, e você? Indo. Ainda em terapia. Ainda aprendendo. Bom. Ele nunca pedia para visitar. Sabia que não era hora ainda. 2 anos depois da mudança, finalmente o convidei para passar um fim de semana. Foi estranho, desconfortável em alguns momentos, mas não impossível. Mostrei meu apartamento, minhas pinturas, minha vida nova. Mãe, você está radiante, ele disse, genuinamente surpreso. Estou vivendo para mim. É uma sensação incrível. Me perdoa. Por tudo. Ricardo, eu te perdoo. Mas as coisas nunca vão voltar a ser como eram antes. Porque eu nunca vou voltar a ser quem eu era antes. Eu entendo. E aceito. Só quero fazer parte da sua vida, da forma que você permitir. E foi assim que reconstruímos. Devagar. Com limites claros. Com respeito mútuo pela primeira vez. Hoje, 3 anos depois daquele dia terrível no porão, estou sentada na minha varanda em Porto Alegre, tomando chá verde e observando o pôr do sol sobre o parque. Tenho 62 anos. Meu patrimônio está avaliado em aproximadamente 4,5 milhões de reais. A herança, o dinheiro da venda da casa, os rendimentos de investimentos. Minha renda mensal entre aposentadoria e rendimentos é de aproximadamente 20 mil reais. Mais do que preciso, então dou parte para instituições de caridade que ajudam mulheres em situação de vulnerabilidade. Cristina ainda está presa. Cumpriu 3 anos e meio dos 8. Ouvi dizer que teve um comportamento exemplar e pode ter liberdade condicional em breve. Não me importo mais. Ela não tem mais poder sobre mim. Não tem mais espaço na minha cabeça. Ricardo está reconstruindo sua vida. Casou-se de novo, dessa vez com uma colega médica gentil que o obriga a ir à terapia. Eles têm uma filha pequena, minha neta. Visito ocasionalmente. A criança me chama de Vovó Helena e sorri quando me vê. É bom, mas não define mais quem sou. Clara mora em um apartamento no mesmo prédio que eu. Tomamos café juntas toda manhã. Viajamos juntas 3 vezes por ano. Ela é a irmã que escolhi, a família que construí. Às vezes penso naqueles 3 dias no porão, no frio, na fome, no desespero. E percebo que, de uma forma estranha e dolorosa, aqueles dias me libertaram. Porque foi ali, no escuro e na solidão absoluta, que finalmente enxerguei a verdade. Eu tinha passado a vida inteira sendo sacrificada. E tinha que parar. Tinha que escolher viver. Cristina queria me destruir. Queria me roubar, me anular, me apagar. Mas o que ela não sabia, o que ela nunca poderia imaginar, era que ao me empurrar para aquele porão, ela acabou me empurrando para a liberdade. Porque quando você bate no fundo do poço, quando perde tudo, quando olha a morte e a humilhação de frente, ou você morre ali, ou renasce. Eu escolhi renascer. Hoje acordo quando quero. Pinto se tenho vontade. Viajo quando me dá na telha. Como em restaurantes caros.
Compro livros sem culpa. Durmo até tarde aos sábados. Assisto séries inteiras em um dia se quiser. E sabe o que é mais incrível? Não me sinto culpada, nem um pouco. Porque aprendi, da forma mais dolorosa possível, que você não pode viver sua vida para outras pessoas. Que sacrifício não reconhecido é só martírio autoimposto. Que amor não deveria custar sua identidade. Às vezes as pessoas me perguntam se me arrependo de ter dado tudo por Ricardo. A resposta é complexa. Não me arrependo de ter amado meu filho. Não me arrependo de ter trabalhado duro para dar-lhe oportunidades. Mas me arrependo de ter me perdido no processo. Me arrependo de não ter guardado nada para mim. Me arrependo de ter acreditado que ser mãe significava desaparecer. Então, para você que está lendo esta história, ou melhor, ouvindo esta história, deixo este recado. Ame seus filhos. Ame sua família. Mas nunca, nunca se esqueça de amar a si mesmo também. Nunca se anule completamente. Nunca acredite que seu valor está apenas em quanto você pode dar aos outros. Porque o dia em que você não tiver mais nada para dar, o dia em que você se tornar inconveniente, você vai descobrir quem realmente te ama. E nesse dia, espero que você tenha guardado força, recursos e amor próprio suficiente para recomeçar. Como eu fiz? Meu filho queria que eu desaparecesse. Sua esposa queria me apagar da existência. E, de certa forma, eu dei a eles o que queriam. A Helena sacrificada, invisível, eternamente disponível. Essa Helena morreu naquele porão. A que ressuscitou é alguém completamente diferente. Alguém que não pede desculpas por existir. Alguém que não se diminui para caber nas expectativas alheias. Alguém que finalmente está vivendo. E sabe de uma coisa? Às vezes, a maior vingança não é destruir quem te machucou. É simplesmente viver bem. É prosperar enquanto eles enfrentam as consequências naturais de suas ações. É ser feliz, genuinamente feliz, enquanto eles carregam o peso do arrependimento. Então, sim, Cristina está na prisão. Sim, ela perdeu tudo. Mas eu não celebro a queda dela. Celebro minha ascensão. O sol está se pondo agora, pintando o céu de laranja e rosa. Amanhã vou acordar tarde, tomar café da manhã na varanda e talvez pintar, ou talvez viajar, ou talvez simplesmente ficar aqui, apreciando a paz. Porque posso. Porque sou livre. Porque finalmente, depois de 59 anos vivendo para outros, aprendi a viver para mim. E não existe vingança melhor do que essa. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há uma história de traição e reviravolta como você nunca viu antes. Não vai querer perder.